Atualmente, há diversas evidências de que Marte já foi um planeta muito semelhante à Terra. No entanto, seu resfriamento precoce fez com que ele perdesse seu campo magnético que o protegia. Sem essa barreira natural, a intensa radiação solar acabou varrendo sua atmosfera e provocando a evaporação da maior parte de sua água para o espaço. Dessa forma, podemos chegar à conclusão inicial de que a geologia marciana realmente difere da nossa em muitos aspectos, principalmente devido ao rumo que esse mundo levou durante sua história. As marcas desses eventos seguem sua superfície até os dias de hoje. No vídeo de hoje, vamos conhecer essas estruturas que foram fotografadas do espaço lá em Marte. Marte é frequentemente chamado de irmão menor da Terra, e com bastante razão. Embora tenha pouco mais da metade do tamanho do nosso planeta, ele carrega cicatrizes profundas de uma história geológica intensa e fascinante. Sua superfície é um verdadeiro museu natural, onde vales colossais, vulcões gigantescos e montanhas se destacam. Entre essas formações está o imponente Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido do Sistema Solar, que atinge incríveis 27 km de altura, mais de 3 vezes a altitude do Monte Everest, considerando a elevação a partir de sua base. Apesar de seu tamanho monumental, o Monte Olimpo está inativo há milhões ou até bilhões de anos, e é provável que tenha sido esculpido durante uma era remota de atividade geológica, que hoje permanece completamente adormecida. Ao contrário da Terra, Marte não possui um sistema de placas tectônicas ativas. Em nosso planeta, as forças internas acabam fragmentando toda a crosta. Já em Marte, a situação acaba sendo um pouco mais complicada, porque a litosfera, a camada mais espessa da crosta, pode chegar a 200 km de espessura, o que impede qualquer movimentação significativa. Para efeito de comparação, a litosfera continental da Terra mede aproximadamente 40 km de espessura. Isso não impediu, no entanto, que o calor interno e a convecção do manto marciano gerasse forças suficientes para mudar estruturas impressionantes, como os cânions profundos de vales marineres e o próprio Monte Olimpo. De fato, acredita-se que Marte tem apenas 2 grandes placas geológicas, o que demonstra o quão distinto é seu comportamento interno em relação à Terra. Ainda assim, a geologia marciana guarda mistérios não resolvidos. A sonda InSight, que já encerrou suas operações, chegou a detectar sismos na superfície marciana, os chamados Martemotos, revelando que o planeta ainda mantém alguma atividade interna. Ouça só alguns desses tremores gravados por lá. No entanto, as origens desses tremores permanecem incertas. Seriam causados por falhas geológicas antigas, por resfriamento e contração do planeta? Ou quem sabe algo que ainda não entendemos completamente? Enquanto novas missões não desvendam essas perguntas, Marte segue sendo um laboratório natural de rocha, tempo e bastante silêncio. Algumas das estruturas geológicas de Marte são tão imensas que se projetam de maneira impressionante sobre a paisagem do planeta, ao ponto de serem visíveis claramente do espaço. O próprio Monte Olimpo, por exemplo, não é apenas o vulcão mais alto do Sistema Solar, mas também é um dos mais largos, com uma base que se estende por cerca de 600 km, o equivalente à distância entre São Paulo e Belo Horizonte. Do alto da órbita marciana, ele se destaca com uma elevação monumental, que lança uma sombra sobre o terreno ao redor, um testemunho de um passado vulcânico vigoroso e de uma crosta espessa que sustentou sua formação ao longo de milhões de anos. Dependendo da perspectiva orbital, essas estruturas podem parecer ainda mais impressionantes. Quando observadas sob luz do Sol em nascentes e poentes marcianos, longas sombras se projetam ao redor de vulcões e cânions, destacando o relevo com um contraste dramático. A imagem capturada recentemente em 6 de junho de 2025 pela Odisseia Marciana, uma sonda que está ao redor de Marte, revela um espetáculo raro e fascinante. O topo do gigantesco vulcão Arsia Mons emergindo a partir da densa camada de nuvens ao amanhecer,
Trata-se de um dos maiores vulcões do planeta, localizado no extremo sul da cadeia de Tarsy-Montes. Essa cadeia está alinhada ao longo do Equador marciano, sugerindo um passado de intensa atividade tectônica e um vulcão associado a uma possível fratura profunda na crosta do planeta. Com impressionantes 20 km de altura e cerca de 400 km de diâmetro, Arzia Mons é um colosso geológico que por si só revela o tamanho da grandeza das regiões marcianas. Essa imensidão faz com que Arzia Mons seja capaz de interagir diretamente com a atmosfera marciana, rompendo sua fina camada superior e se destacando mesmo sobre estruturas de espessas nuvens. E foi justamente esse cenário registrado pela sonda, revelando o vulcão projetando-se entre a névoa gelada ao amanhecer marciano. Essas nuvens finíssimas de Arzia Mons têm uma origem bem peculiar. Quando o ar sobe pelas encostas, ele rapidamente esfria e se condensa na forma de nuvens. E claro, aqui temos um show da atmosfera marciana. A fotografia divulgada marca um feito histórico. É a primeira vez que o pico de um dos 3 grandes vulcões da região é registrado surgindo no horizonte, em uma perspectiva semelhante àquela que os astronautas têm da Terra a partir da Estação Espacial Internacional. Esse ângulo orbital oferece não apenas um espetáculo visual, mas também dados científicos bastante importantes sobre a interação entre o relevo e a atmosfera de Marte. Para efeito de comparação, essa aqui é uma cadeia de montanhas terrestres fotografadas com a mesma perspectiva lá da Estação Espacial. A forma como a luz solar incide sobre o topo do vulcão, no entanto, enquanto o restante do planeta ainda desperta na penumbra, permite estudar os efeitos da iluminação do Sol em diferentes camadas atmosféricas. Outro ponto relevante é a composição dessas nuvens. Enquanto muitas nuvens de Marte apresentam tempestades de poeira e nuvens feitas de dióxido de carbono, as nuvens ao redor de Arzia Mons são formadas por cristais de gelo de água. Isso indica que, embora a superfície de Marte seja árida, a atmosfera ainda contém uma certa umidade significativa, mais do que inclusive as camadas superiores da atmosfera terrestre. Por fim, registros como esse que estamos vendo reforçam a importância de sondas orbitais em operação há várias décadas. Mesmo após 20 anos em órbita, a Odisseia Marciana continua oferecendo dados surpreendentes, revelando novas visões de um planeta que, embora esteja sob observação constante, ainda guarda muitos segredos geológicos. A imagem de Arzia Mons rompendo as nuvens não é apenas uma bela fotografia, é uma janela para a atmosfera viva e dinâmica de Marte, moldada por um relevo colossal que continua desafiando nosso conhecimento sobre a história de mundos vizinhos. De qualquer forma, essa estrutura mostra como Marte pode ser enigmático. O planeta vermelho, quando capturado de certos ângulos, mostra sua grandeza impressionante. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!